O canal Cinecultura apresenta 9 atores que Arnold Schwarzenegger removeu do seu círculo e por que nunca voltaram. Você está prestes a descobrir algo que Hollywood preferiu esconder por décadas. Estamos falando de um homem que não precisava gritar para ser ouvido, que não precisava brigar para vencer e que transformou o silêncio em estratégia. Arnold Schwarzenegger, o nome que redefiniu o que significava ser uma estrela de ação, mas por trás dos músculos, dos bordões imortais e dos 250 milhões de dólares em bilheteria, acumulados apenas nos anos 80 e 90, existia um código, um conjunto de regras invisíveis que poucos conseguiam decifrar. E quem não decifrava, bem, simplesmente deixava de existir no universo dele. Prepare-se para descobrir quais foram os atores que cruzaram a linha invisível de Arnold, porque alguns nunca mais dividiram uma cena com ele, e como um fisiculturista austríaco se tornou o juiz silencioso de Hollywood. Qual foi a frase que terminou décadas de parceria? E o que acontece quando você é removido da equação por Arnold Schwarzenegger? Antes de continuarmos, acesse agora cinecultura.canalnoyoutube.com e baixe gratuitamente nossa lista exclusiva com os 100 melhores filmes dos anos 80. É grátis, é completa e vai mudar sua forma de ver cinema clássico. Bruce Willis, o sócio que virou sombra. Nos anos 90, 3 nomes comandavam não apenas Hollywood, mas uma das maiores franquias de restaurantes temáticos do mundo: Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Bruce Willis. Juntos, eles eram os rostos do Planet Hollywood, uma rede que chegou a valer mais de 300 milhões de dólares. Tapetes vermelhos compartilhados, aberturas de franquias transmitidas ao vivo para o mundo inteiro, sorrisos que estampavam capas de revista. Mas por trás daquelas fotos ensaiadas, havia tensão. Arnold vinha do fisiculturismo, onde disciplina era religião. Bruce vinha do teatro off-Broadway, onde improvisação era arte. Duas filosofias completamente opostas. Durante as filmagens de Duro de Matar, nos estúdios da Fox em Los Angeles, no verão de 1987, Bruce já era conhecido por questionar diretores, alterar falas no meio da cena, chegar atrasado. Arnold, por outro lado, decorava o roteiro semanas antes, chegava 1 hora mais cedo no set, respeitava cada técnico como se fosse o produtor executivo. Quando os dois se encontravam em eventos do Planet Hollywood, a diferença de energia era palpável. Arnold sorria, mas observava. Bruce falava alto, ria, mas não percebia que estava sendo estudado. O ponto de ruptura aconteceu em 2013. A franquia Os Mercenários estava no auge. Stallone havia reunido todos os grandes nomes do cinema de ação para o terceiro filme. Bruce Willis estava confirmado. Seu cachê, 3 milhões de dólares por 4 dias de filmagem. Mas Bruce queria mais. Ele pediu 1 milhão a mais e exigiu redução no tempo de set. Stallone tentou negociar. Arnold, que também estava no elenco, apenas observou. Quando a negociação falhou, Bruce saiu do projeto. E foi aí que Arnold tuitou uma única palavra: ganancioso. Não houve entrevista coletiva, não houve comunicado oficial, apenas aquela palavra. E Bruce Willis nunca mais trabalhou com nenhum dos dois. Nos eventos seguintes do Planet Hollywood, ele simplesmente não aparecia mais. A amizade que havia sido construída durante mais de 15 anos evaporou. Arnold não precisou de discurso. Ele apenas apagou Bruce da lista. Simples assim. Equipes de produção que trabalharam com ambos relataram que Arnold dizia uma frase com frequência: quando alguém para de aparecer no horário, meu interesse também desaparece. Para ele, compromisso era moeda de troca, e Bruce havia gasto toda a dele. James Cameron, o diretor que queria controle total. Quando Arnold assinou o contrato para Mentiras Verdadeiras, em 1993, ele estava no auge da carreira. O Exterminador do Futuro 2 havia arrecadado 520 milhões de dólares mundialmente. James Cameron era o diretor mais poderoso de Hollywood. A reunião entre os dois parecia natural, quase inevitável. Mas desde o primeiro dia de filmagem em Rhode Island, algo estava diferente. Cameron não dirigia cenas, ele orquestrava obsessões. Cada plano era refeito 5, 6, 7 vezes, não por erro dos atores, mas porque Cameron buscava uma perfeição que existia apenas na cabeça dele. Arnold vinha de sets onde eficiência era prioridade. Ele memorizava marcações, ensaiava com dublês, executava a cena e seguia adiante. Cameron, por outro lado, passava horas ajustando ângulos de câmera, testando lentes diferentes, refazendo
fazendo takes que já estavam perfeitos. Durante uma entrevista promocional em Nova York, Arnold foi questionado sobre a parte mais difícil das filmagens. Ele respondeu com uma palavra: esperar. A equipe técnica relatou que, em várias ocasiões, Arnold ficava sentado na cadeira de diretor por mais de 3 horas, enquanto Cameron reconfigurava a iluminação. Não havia conflito aberto, não havia gritos, mas a linguagem corporal dizia tudo. Arnold cruzava os braços, observava o relógio, sorria educadamente, mas internamente a paciência estava no limite. Mentiras Verdadeiras foi um sucesso, 378 milhões de dólares na bilheteria mundial, mas Arnold e Cameron nunca mais fizeram outro filme juntos. Nos anos seguintes, sempre que surgiam rumores de sequências ou novos projetos, Arnold educadamente declinava. Em uma coletiva de imprensa em Berlim no ano 2003, um jornalista perguntou se ele e Cameron trabalhariam juntos novamente. Arnold sorriu e disse: depende de quanto tempo. Ele quer filmar uma única cena. Cameron seguiu construindo universos cinematográficos épicos. Arnold voltou para franquias que se moviam no ritmo dele. Não houve briga, apenas cansaço. E para Arnold, cansaço era razão suficiente para nunca mais voltar. Richard Gere, o encontro que virou lenda urbana. Existe uma história que circula em Hollywood desde os anos 80. Ninguém confirma oficialmente, ninguém nega completamente, mas todos conhecem. Arnold Schwarzenegger e Richard Gere teriam tido um desentendimento físico em uma academia de artes marciais em Los Angeles, no início dos anos 80. Alguns dizem que foi por causa de um contrato de filme. Outros afirmam que foi uma disputa de ego puro. A verdade, ninguém sabe ao certo, mas o que importa é o que veio depois. Silêncio absoluto. Richard Gere construiu uma carreira baseada em charme sutil e intensidade contida. Ele era o galã de Amorosamente Descalços e Uma Linda Mulher, filmes que arrecadaram centenas de milhões nos anos 80 e 90. Arnold, por outro lado, era força bruta e carisma expansivo, dois estilos completamente opostos e talvez por isso mesmo incompatíveis. Durante toda a década de 80 e 90, os dois nunca foram vistos juntos. Festivais de cinema, premiações, eventos beneficentes. Sempre que um estava presente, o outro faltava. Em uma entrevista para a revista Premiere em 1996, Arnold foi questionado sobre atores que ele admirava. Ele citou Clint Eastwood, Robert De Niro, Al Pacino. Richard Gere não foi mencionado. Quando o entrevistador insistiu, Arnold simplesmente disse: existem atores que fazem o papel e existem atores que são o papel. Aí está a diferença. Stallone, em uma entrevista anos depois, mencionou que houve um almoço coletivo com vários astros de ação no início dos anos 90. Arnold e Richard Gere estavam na lista de convidados. Segundo Stallone, foi necessário reorganizar a mesa para que os dois não ficassem próximos. Não houve drama, apenas prevenção. A distância entre Arnold e Richard Gere nunca foi explicada publicamente, mas em Hollywood, silêncio muitas vezes fala mais alto que qualquer declaração oficial. E quando você nunca mais é visto ao lado de Arnold Schwarzenegger, a mensagem está clara: você não passou no teste. Jean-Claude Van Damme, o rival que nunca foi levado a sério. Se você é realmente fã de Arnold Schwarzenegger, escreva agora Austrian Oak nos comentários abaixo. Nos anos 90, Hollywood estava obcecada em encontrar o próximo Arnold. E por um breve momento, os estúdios acreditaram ter encontrado Jean-Claude Van Damme. Belga, fisiculturista, expert em artes marciais, ele tinha o visual, mas para Arnold, ele nunca teve a substância. Van Damme estourou com Contacto Sangrento em 1988, filme que custou 2 milhões e faturou 50. Os estúdios ficaram eufóricos. A mídia começou a fazer comparações diretas. Revistas de ação colocavam os dois lado a lado. O titã estabelecido versus o jovem promissor. Arnold não gostou. Não porque sentiu ameaça, mas porque a comparação, para ele, não fazia sentido. Van Damme vinha das artes marciais, universo que Arnold respeitava, mas considerava coreografia, não combate real. Durante uma coletiva de imprensa para O Exterminador do Futuro 2, em Cannes, no ano de 1991, um jornalista francês perguntou a Arnold o que ele achava da nova geração de estrelas de ação. Arnold sorriu e respondeu: alguns deles
são ótimos em rodopiar no ar, mas durar 30 anos na indústria exige mais do que um chute giratório. A relação dos dois quase se cruzou durante Predador em 1986. Van Damme foi originalmente escalado para vestir a fantasia da criatura alienígena, mas ele abandonou o set depois de poucos dias, alegando que o traje era desconfortável e que ele não conseguia demonstrar suas habilidades marciais. A produção teve que recomeçar do zero com Kevin Peter Hall. Arnold nunca comentou publicamente sobre a saída de Van Damme, mas anos depois, em entrevista para a revista Empire, ele disse: "Quando você aceita um papel, você o honra. Não importa se é desconfortável, você encontra um jeito." Os dois apareceram juntos em alguns eventos ao longo dos anos. Fotos existem, sorrisos educados também, mas a energia era gélida. Van Damme tentou várias vezes em entrevistas elogiar Arnold, chamá-lo de inspiração, de lenda. Arnold, quando questionado sobre Van Damme, sempre respondia com evasivas educadas: "Ele fez bons filmes, ele tem talento, nada mais, nenhuma profundidade, nenhuma conexão real." Para Arnold, Van Damme representava o oposto do que ele valorizava: consistência, longevidade, respeito pela equipe. E quando você não tem isso, não importa quantos chutes você consiga dar no ar, você simplesmente não entra no círculo. Steven Seagal, o artista marcial que falava demais. Existe uma linha tênue entre confiança e arrogância. Steven Seagal nunca soube onde estava essa linha. Ele chegou a Hollywood no final dos anos 80 com credenciais impressionantes: faixa preta, 7º Dan em Aikido, instrutor no Japão, professor de artes marciais de celebridades. Seu primeiro filme, Nico Acima da Lei, lançado em 1988, arrecadou 70 milhões de dólares. De repente, ele estava em todo lugar: capas de revista, programas de entrevista, e ele falava muito. Em várias entrevistas, Seagal fazia questão de diferenciar-se de Arnold e Stallone. Ele dizia: "Eu sou um verdadeiro lutador. Eles são apenas atores musculosos." Arnold ouviu isso e registrou. Em 1991, durante um evento de caridade em Los Angeles, onde vários astros de ação estavam presentes, Arnold e Seagal foram colocados na mesma mesa. Segundo testemunhas, a conversa foi educada, mas curta. Arnold fez perguntas sobre treino, sobre filosofia marcial. Seagal respondeu com histórias que pareciam cada vez mais exageradas. Arnold apenas ouvia, observava e no final simplesmente agradeceu e saiu. Nos anos seguintes, sempre que Seagal era mencionado em entrevistas com Arnold, a resposta era a mesma: ele fez muitos filmes e só, nenhum elogio adicional, nenhum convite para projetos conjuntos. Quando Os Mercenários foi anunciado e começaram a especular quais estrelas de ação participariam, o nome de Seagal surgiu. Ele nunca foi chamado. Crews que trabalharam com Seagal frequentemente relatavam atrasos, mudanças de última hora, exigências que tornavam o set um caos. Arnold tinha uma regra simples: respeite o tempo de todos. Seagal parecia operar em um universo onde apenas o tempo dele importava. E para Arnold, isso era inaceitável. Em uma entrevista para a GQ em 2005, Arnold foi questionado sobre quais atores ele respeitava verdadeiramente. Ele mencionou Clint Eastwood pela ética de trabalho, Stallone pela resiliência, Dolph Lundgren pela lealdade. Seagal não estava na lista. E quando perguntaram por quê, Arnold simplesmente disse: "Poder verdadeiro não precisa se anunciar." Steven Seagal queria ser levado a sério. Arnold simplesmente não o levou. Dolph Lundgren, a exceção que confirma a regra. Nem tudo na história de Arnold é sobre distância e ruptura. Dolph Lundgren é a prova viva de que quando você respeita o código dele, você ganha um aliado para a vida inteira. Dolph não é apenas um ator de ação. Ele tem mestrado em engenharia química pela Universidade de Sydney e fala 5 idiomas fluentemente. Mas o que realmente conquistou Arnold foi a humildade. Eles se conheceram no Gold's Gym em Venice Beach no início dos anos 80. Dolph era namorado da cantora Grace Jones e estava começando a treinar seriamente. Arnold viu o potencial nele e, mais importante, viu o caráter. Quando Stallone escalou Dolph para interpretar Ivan Drago em Rocky IV, Arnold foi um dos primeiros a parabenizá-lo. Durante as filmagens em 1985, Arnold ligava
ligava regularmente para Dolph para dar conselhos sobre como lidar com a pressão de Hollywood, como negociar contratos, como manter os pés no chão. Essa amizade atravessou 4 décadas. Até hoje eles treinam juntos sempre que possível. Arnold foi uma das primeiras pessoas que Dolph procurou quando foi diagnosticado com câncer em 2015. E quando Dolph anunciou que estava livre da doença em 2024, Arnold postou uma mensagem pública: guerreiro, sempre foi, sempre será. Essa é a diferença. Arnold não se afastava de todos. Ele apenas sabia exatamente quem merecia estar perto dele. E Dolph Lundgren merecia. Tom Arnold, o comediante que se tornou amigo improvável. Tom Arnold não tem físico de astro de ação. Ele não veio do fisiculturismo, não domina artes marciais. Ele era comediante. E ainda assim conseguiu algo que poucos conseguiram: ganhar a confiança total de Arnold Schwarzenegger. Os dois se conheceram durante as filmagens de True Lies e Swiss em 1993. Tom fazia um papel cômico de apoio. Arnold era a estrela, mas algo clicou. Tom era pontual, preparado, humilde. Ele não tentava roubar cenas, ele elevava as cenas. Arnold gostou tanto da dinâmica que quando começou a negociar outros projetos, incluindo comédias, ele sugeriu Tom para os estúdios. Eles trabalharam juntos novamente em outros projetos e mantiveram contato por anos. Tom frequentemente mencionava em entrevistas que Arnold era um dos caras mais leais que ele já conheceu. E vindo de alguém que trabalhou com dezenas de estrelas, isso significa algo. A amizade dos dois prova que para Arnold o que importava não era tamanho, fama ou currículo, era a atitude. E Tom Arnold tinha a atitude certa. Wesley Snipes, a estrela que escolheu o caminho errado. Wesley Snipes foi uma das maiores estrelas dos anos 90. Blade arrecadou 130 milhões de dólares mundialmente e criou uma franquia. Ele tinha talento, tinha presença, mas também tinha um histórico complicado com impostos, com comportamento errático em sets e com exigências que tornavam produções caóticas. Durante as conversas iniciais para possíveis colaborações com Arnold no início dos anos 2000, tudo parecia promissor, mas quando produtores começaram a relatar dificuldades em negociar com Wesley, Arnold silenciosamente saiu das conversas. Não houve anúncio, não houve drama público. Arnold simplesmente seguiu para outros projetos. Ele havia aprendido uma lição décadas atrás. Se o processo é complicado antes mesmo de começar, imagine durante as filmagens. E ele não estava disposto a descobrir. Carl Weathers, o respeito que durou para sempre. Carl Weathers foi Apollo Creed, foi Dillon em Predador e foi um dos poucos atores que Arnold mencionava com reverência genuína. Eles trabalharam juntos em Predador em 1986, filmado nas selvas do México sob condições extremas. Carl nunca reclamou. Ele liderava pelo exemplo, assim como Arnold. Quando Carl faleceu em fevereiro de 2024, aos 76 anos, Arnold postou uma homenagem longa e emocionada. Ele disse: Carl era mais do que um grande ator, ele era um grande homem. Esse é o tipo de legado que Arnold valorizava, não apenas talento na tela, mas grandeza fora dela. Deixe seu like agora para mostrar que você respeita os bastidores reais de Hollywood. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre as lendas do cinema de ação. E você, se tivesse que trabalhar com Arnold Schwarzenegger, acha que passaria no teste dele? Comente aqui embaixo.